Olá, seja bem-vindo, Engenheiro Rony na área, e nesse vídeo a gente vai falar aqui sobre insalubridade e periculosidade. Muitas vezes você já conhece, você já sabe o que é insalubridade, o que é periculosidade. Mas você sabe quando que você tem esse direito para receber? Ou você, empregador, quando que você tem que pagar para o seu funcionário? Então acompanha nesse vídeo aqui que eu vou falar alguns passos e alguns itens que geram a insalubridade e a periculosidade, quando que você tem que pagar e quando que você tem que receber, certo? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações que toda semana eu estou trazendo um vídeo novo voltado a assuntos de segurança e medicina do trabalho. E bora pro vídeo! Então assim, pessoal, a insalubridade a gente já sabe que é um risco à saúde, a saúde do trabalhador está ficando exposta. Conforme a NR15 que determina a questão da insalubridade. Vamos imaginar a questão do ruído. Um ruído acima de 85 decibéis para 8 horas de trabalho, ele me gera um adicional de insalubridade de 20%. Aí muitas vezes você está vendo esse vídeo e você está se perguntando assim: ah, Rony, eu fico exposto acima de 85 decibéis, eu realizo o exame de audiometria, o meu empregador me fornece o protetor auditivo, o protetor auricular, né, mas o nome correto é protetor auditivo, de inserção ou abafador, e eu utilizo no meu ambiente de trabalho, mas o meu ambiente gera ruído. E por que eu não recebo essa insalubridade? Pessoal, a insalubridade ela só vai ser paga a partir do momento em que eu estou exposto a um risco, no caso ruído, acima de 85 decibéis, sem uma proteção. Aí o empregador vai lá e fornece um protetor auditivo para você. Ele faz o registro de entrega e ele realiza o treinamento, como utilizar, quando que você deve utilizar e te orienta ali referente ao procedimento da utilização desse protetor auditivo. Os protetores auditivos eu tenho que verificar o NRR-SF. Então o que significa isso? Níveis de redução de ruído. O SF significa que ele foi testado numa pessoa não treinada, que não tem conhecimento da utilização. Então lá vai dizer quanto aquele protetor auditivo ele atenua, ele faz a redução daqueles decibéis. Então é por isso que muitas vezes muitos funcionários não recebem a insalubridade perante ao ruído. Por quê? Porque você tem um nível acima de 85 decibéis, o empregador fornece o protetor auditivo, ele realiza o treinamento desse funcionário, como utilizar, como fazer a higienização, como fazer a guarda, conforme determina a NR6, e ele está deixando esse funcionário abaixo dos 85 decibéis. E se o ruído é muito alto, é colocado uma dupla proteção, que é o equipamento de inserção mais o abafador por cima, né? Aí faz a soma dos dois NRR, somando aquilo lá tem que cair abaixo de 85. Caso o empregador forneça o protetor auditivo, forneça a dupla proteção de inserção mais o abafador, e mesmo assim você ainda está exposto acima de 85 decibéis para 8 horas de trabalho, você tem direito a receber. Aí muitas vezes você está falando assim: ah, Rony, mas espera aí, eu não trabalho 8 horas por dia, eu trabalho 7 horas e 30 minutos, ou eu trabalho 6 horas por dia. Lá na NR15, no anexo 1, no quadro 1, tem um quadro de níveis de decibéis, níveis de ruído. Conforme o ruído for 85, 90, 100, vai reduzindo o tempo de exposição, certo? Então muitas vezes você está exposto lá a 90, 95 decibéis, esse tempo reduz, certo? Eu vou colocar o quadro aqui do lado aqui, para vocês darem uma olhadinha nesse quadro, ó. Aqui tem o tempo e tem os níveis de decibéis que você pode ficar exposto ali. Nesse quadro ele está falando sem proteção. Passou desse tempo, você tem que ter a proteção. Aí a responsabilidade do empregador perante a isso? O empregador sempre tem que fazer a ficha de entrega de EPI. Porque o que muitas vezes acontece? Eu trabalho muito com consultoria, pessoal. Eu faço muita atividade de consultor, eu sou responsável técnico em uma consultoria e eu presto muita consultoria a vários clientes. Eu sou chamado bastante para trabalhar, para prestar o serviço, né, como assistente técnico, em perícias. Aí quando eu vou lá para fazer, pego os autos, vou lendo, eu vou lá na empresa, vou fazer uma reunião, conversar com o pessoal, uma falha que eu vejo de muitos empregadores é o quê? Eles entregam um equipamento aqui, depois de 3, 4 meses entregar outro, e isso complica.
Por quê? Porque você tem que manter uma frequência de entrega. Por exemplo, um protetor de inserção, quanto tempo ele pode ser utilizado? Alguns fabricantes determinam que 90 dias você deve estar utilizando aquele protetor auditivo. A partir de 90 dias tem que ser substituído. Em alguns casos, o equipamento não dura 90 dias, devido à maneira como guarda. Ele pega, ele enrola ali, ele acaba danificando o equipamento. E a NR6 ela fala assim, que a partir do momento que o equipamento estiver danificado ou extraviado, deve-se realizar a substituição desse equipamento. Então, a responsabilidade do empregador é manter a frequência na entrega desses equipamentos. Caso futuramente ele sofra uma ação trabalhista, é chamada uma perícia na empresa, a primeira coisa que eles vão pedir, cadê as fichas de entrega de EPI? Por quê? Porque eles querem verificar a frequência que você fez a entrega daquele equipamento. E se o empregador não faz a frequência correta na entrega do equipamento, treinando o funcionário, orientando, muitas vezes ele acaba perdendo aquela perícia e o funcionário acaba ganhando o direito da insalubridade. E daí tem que ser pago referente aos últimos 5 anos. Vai contar sempre de referente aos últimos 5 anos, né? Numa questão de uma perícia, de uma ação trabalhista ali, quando um perito nomeado pelo juiz ele vai até a empresa, ele vai verificar. Ele vai fazer as medições, dá para ver se você estava acima de 85 decibéis, se você recebia o equipamento com frequência, certo? Agora vamos imaginar que o empregador fazia todo o procedimento correto. Você estava lá exposto a um ruído de 90, 95 decibéis lá em determinada hora de trabalho, mas você recebia o equipamento, você era treinado, você era orientado a utilizar aquele equipamento. Na ficha de entrega de EPI, o empregador marcava certinho o tipo de equipamento, a quantidade que ele te entregava, anotava o CA e sempre pegava a sua assinatura. Então ele está te protegendo. A partir do momento que ele está lhe protegendo, ele elimina aquela insalubridade. Agora, caso fique solto, chega na hora da perícia, não tem, vai para uma ação trabalhista, o funcionário ganha. Claro que a ficha de EPI não é a única prova que o empregador está entregando equipamento. Vai ter lá a questão das testemunhas, vai ter a questão lá que muitas vezes no momento da perícia o próprio funcionário acaba falando assim, não, eu recebia, sempre tinha ali, eu podia pegar. Ele auto mesmo se declara ali que ele já recebeu o equipamento. Então tudo isso consta no momento de uma perícia e vai muito do perito que está e do assistente técnico que está representando a empresa. Mas claro que a ficha técnica é muito mais simples, você tem esse documento ali guardado, feitas as assinaturas corretas, é muito mais fácil você provar que você fazia o procedimento correto. Esse é no caso do ruído, mas vamos imaginar o que mais que pode gerar insalubridade? Calor, umidade, locais alagados, frio, vibrações, tudo isso pode gerar uma insalubridade, excesso de produtos químicos suspensos no ar, produtos químicos derivados de petróleo que é através do contato, se você não entrega a luva. Então a insalubridade ela só vai ser paga a partir do momento em que o funcionário estiver exposto a um risco à saúde dele, conforme determinado na NR15, e o empregador não conseguiu colocar meios de neutralização desse risco. A gente sempre fala em EPI, mas EPI a gente sempre tem que pensar em último caso, sempre tem que pensar num EPC, numa medida de controle para eliminar aquele risco. Em último caso, eu coloco o equipamento de proteção individual. Coloquei o equipamento de proteção individual. Consegui eliminar o risco? Consegui. Não preciso pagar a insalubridade. Agora, mesmo que você coloque os equipamentos de proteção individual, coloque os EPCs, coloque as medidas administrativas, e mesmo assim o funcionário ainda está exposto a um risco à saúde, o empregador vai ter que pagar a insalubridade para esse funcionário. E a insalubridade ela é paga em 10%, 20% e 40%, né? Conforme o salário mínimo da região. O que pode acontecer também, pessoal, foi uma coisa que eu me deparei há pouco tempo, foi uma situação assim, a empresa que eu trabalho ela foi contratada para fazer um laudo de insalubridade e passaram para mim lá executar esse serviço. Chegando lá no município, eu fui fazer o laudo, era para a prefeitura. Chegando lá, a prefeitura tinha um decreto municipal, uma lei municipal lá, que determinava que a insalubridade ela ia ser paga conforme o salário base dos servidores. Claro que no laudo que eu elaborei, eu coloquei tudo conforme a NR15. Aí depois, lá no momento que eles forem pagar, eles vão colocar essa lei municipal e tudo mais, e vão pagar conforme o decreto do município, no caso. Porque o que pode acontecer? Como é uma lei municipal,
dependendo da gestão, muda a Câmara, muda a Prefeitura, essa lei pode ser alterada. E o meu laudo ele pode perder toda a validade se eu deixar determinado município, no caso. Então eu deixei em cima conforme a NR15, que é uma lei superior a uma lei municipal, aí fica a critério deles, se eles vão pagar conforme a NR15 ou se vão pagar lá conforme a lei municipal, que no caso eles vão seguir a lei municipal, né? Porque o que pode acontecer? Pode mudar a gestão e mudar tudo, né? Mas pelo menos assim eu não preciso ficar refazendo o laudo, ter alguma alteração, né? Ah, Rony, a gente faz o laudo lá de insalubridade para ver se tem direito, se não tem, e todo ano tem que fazer, todo ano tem que revisar? Não, não é necessário, pessoal. O laudo ele só vai ser refeito se tiver uma alteração no processo, se às vezes você foi lá fazer uma avaliação dos agentes químicos lá que estavam suspensos no ar, ou através que eles podem ser absorvidos, né, através do contato, mudou o produto, é outro processo, aí você tem que refazer esse laudo. Caso contrário, o laudo tem um prazo indeterminado. Enquanto aquela atividade continuar da mesma maneira do momento em que você fez o laudo, ele continua válido, vai valendo. A não ser que altere um produto ou outro, daí você só faz lá uma quantificação daquele produto ou faz uma nova avaliação lá e você anexa naquele laudo que você tem, certo? Sempre gerando lá a RT, a anotação de responsabilidade técnica, no caso se for um engenheiro de segurança, ou se for um médico, no caso não vai gerar, né? Mas funciona assim. Então a insalubridade ela só vai ser paga a partir do momento que você colocar todas as medidas de proteção e mesmo assim aquele funcionário está exposto. O que pode acontecer também, pessoal, é ter uma medida lá através de uma convenção, né? Teve lá uma convenção lá daqueles profissionais e foi determinado que ele tem direito, já tem que pagar devido a esse acordo coletivo. Então, se já tem um acordo coletivo que determina que tem que ser pago, o próprio acordo é superior, não vai ter laudo, não vai ter nada, já vai ter que pagar, certo? Porque é um acordo coletivo. Já a periculosidade, né, é o risco de morte. Então, vamos imaginar assim, atividades de motociclista. Até eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre as atividades de motociclista, né? Eu explico certinho, em vias públicas, se você utiliza motocicleta nas atividades de trabalho, você tem direito à periculosidade. Qualquer coisa, se você não viu esse vídeo, dá uma olhadinha aí no nosso canal aí que você já vai achar esse vídeo aí falando sobre as motocicletas. Eu também falo sobre a questão das empilhadeiras, né, sobre a questão do GLP. Tudo que eu trago no meu vídeo é a vivência profissional que eu tenho, que eu vem acontecendo, né, diariamente aí na minha vida profissional, e eu venho aqui compartilhar aqui no nosso canal, porque o nosso objetivo aqui é compartilhar conhecimento, compartilhar experiências. O que mais que pode acontecer referente à periculosidade? As instalações elétricas, né? Quem trabalha com instalações elétricas em altas tensões também gera periculosidade. E a periculosidade ela é 30%, e ela é 30% conforme o seu salário. Então, se você ganha lá R$5.000 por mês, vai ser 30% em cima dos seus R$5.000 por mês. Claro que não vai entrar partes de bonificações, premiações, isso não soma, tá, pessoal? É em cima do seu salário base. Atividades, por exemplo, segurança, vigilância patrimonial, também gera periculosidade. Materiais radioativos, também gera periculosidade. Atividades com materiais explosivos, também gera periculosidade. E a periculosidade, não tem como você eliminar a periculosidade. Se eu tenho um ambiente periculoso, todo mundo que circula naquele ambiente ou naquela atividade, executa aquela atividade, tem direito a 30%. Aí o que o empregador faz para tentar reduzir isso? Ele reduz a quantidade de funcionários expostos. Por exemplo, vamos imaginar ali um posto de gasolina. Um posto de gasolina lá no abastecimento, a gente já vai para a NR16. A NR16 que vai falar sobre periculosidade. A NR16 ela já vai falar lá que do abastecimento da bomba um raio de 7,5 metros. Então todo mundo que circula ali das atividades do ambiente de trabalho naquela área do abastecimento num raio de 7,5 metros, todo mundo tem direito à periculosidade. Aí você fala assim, Rony, mas eu trabalho de motorista e eu entro dentro do posto, então eu entro dentro desse raio, eu tenho direito. Não, já não entra, porque você não é funcionário do posto lá de combustível, certo? Agora, mas Rony, mas pera aí, lá na minha empresa tem um posto de combustível, dentro da empresa, e eu que entro lá com o carro e eu que abasteço.
Eu tenho direito à periculosidade? Tem direito, né? Então, é assim que é determinada a periculosidade, porque você está entrando numa área periculosa. Então, todo esse pessoal que está circulando nessa área periculosa tem direito à periculosidade. Tá bom, pessoal? Então, funciona dessa maneira ali, quando que você recebe e quando que você não recebe. Também pode... o mais correto é o quê? Ter um laudo. Chegar, contratar um profissional, chamar esse profissional, um profissional de confiança que vá lá, que determine, que faça o laudo. Por mais que um profissional vá lá e faça um laudo, numa ação trabalhista, quem vai dar o veredito final sempre vai ser o juiz. Pode pegar a norma lá, pode dar uma lida e lá vai mencionar que por mais que um profissional, um médico, um engenheiro de segurança realize a elaboração do laudo, quem vai determinar no final se está certo ou errado é o juiz. Então, quando acontece uma perícia, o que a empresa vai fazer? A empresa vai pegar esse laudo e vai apresentar para o juiz. Ó, tá aqui o nosso laudo está dizendo que não tem direito. Só que uma coisa que os empregadores têm que tomar muito cuidado. Muitas vezes vai um profissional lá, ele faz a elaboração do laudo, ele coloca todos os procedimentos que gera, ele já coloca como ele pode reduzir aquilo, ou muitas vezes não tem como reduzir, já é orientado a reduzir a quantidade de funcionários expostos àquele risco, àquele agente, né, ou àquela área periculosa, e o empregador não segue. Muitas vezes ele pega aquele documento, ele guarda e coloca na gaveta. Aí futuramente ele tem um processo trabalhista, alguma ação trabalhista, vai apresentar o laudo, lá no laudo falava que ele tinha que ter o equipamento, que ele tinha que fazer o procedimento de sempre estar substituindo, realizar os treinamentos, as orientações, e ele não fazia isso. Aí ele acaba penando e acaba sendo prejudicado, certo? Então era isso que eu queria passar nesse vídeo, pessoal. Se ficou alguma dúvida aí, me mande aqui nos comentários. Eu não abordei todos os itens, né? Mas se você quiser, Rony, me fala sobre calor, como é que funciona a questão do calor, como é que funciona a questão do frio, como é que funciona essas áreas alagadas, me mande aqui nos comentários que a gente grava mais um vídeo aí falando sobre esse assunto. É um assunto bem polêmico aí, né? Cada um tem uma certa opinião, mas no final quem decide sempre vai ser o juiz, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aí para nos ajudar. Gostou também, compartilhe. Eu te aguardo no meu próximo vídeo.